JTT. Bom dia! Bom dia a todos, todas e todes. E já estamos aqui, então, nesse dia 18 de março. O JTT de hoje é um tema de denúncia, né? Como a maioria dos nossos JTT. E hoje já temos aqui com a gente o Dagoberto Bordim, já está com a gente. Bom dia, Dagoberto. Raul Fittipaldi também. Bom dia, Palestina Livre, parem o massacre. Ontem tivemos o programa da Thali Ferdi Glaser, do Rio ao Mar, que voltou, né, com sua terceira temporada, muito interessante. Acessem a nossa página no YouTube, caso você esteja assistindo a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo X, o antigo Twitter. Acessa lá o nosso canal no YouTube, que tem todos os vídeos dos programas, e inclusive esse da nossa querida Thali Ferdi Glaser, do Rio ao Mar, que começou agora a sua terceira temporada já. É um programa incrível que vale a pena a gente estar sempre informado sobre os massacres, né, que acontecem na Palestina. Gente, e hoje, o tema da nossa entrevista principal de hoje, do dia de hoje, dia 18 de março, é os estudantes da UNO Chapecó que denunciam o descaso da gestão e exigem respeito e transparência. Em uma nota pública divulgada no dia 25 de fevereiro de 2025, os estudantes da Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, manifestaram sua insatisfação com as medidas adotadas pela atual gestão da instituição, liderada pelo reitor Cláudio A. Jacoski. O documento assinado pelo Diretório Central das Estudantes, das e dos Estudantes, o DCE, Centro Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos, apontam uma série de problemas que afetam diretamente a rotina de alunos e professores, funcionários também, além de criticar a falta de diálogo e transparência por parte da reitoria. A nota destaca que, desde as últimas eleições da universidade, as decisões têm sido tomadas de forma autocrática, sem a participação efetiva dos estudantes, que possuem apenas uma cadeira nos conselhos deliberativos. Abre aspas ao que eles falaram: exigimos respeito e consideração na tomada de decisões que afetam diretamente a rotina e os estudos de toda a comunidade acadêmica. Então, eles afirmaram, e hoje eu vou receber, para falar sobre isso, para fazer essas denúncias, a Evelyn Maciel, que é uma jovem trabalhadora que também estuda biomedicina. Ela também é militante do movimento estudantil e presidenta do DCE da UNO Chapecó. Também é diretora de ações sociais no Centro Acadêmico de Biomedicina e vice-presidente da UJS, a União da Juventude Socialista de Chapecó. Evelyn, seja muito bem-vinda ao JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Conta pra gente aí como é que está essa situação dessa denúncia que o DCE fez em nota pública para o reitor. Então, Emi, primeiro eu queria agradecer o espaço, dizer que é extremamente importante para a gente conseguir aumentar a visibilidade em cima disso. E assim, tem sido uma resposta muito positiva dos estudantes, né? Na UNO Chapecó a gente tem uma realidade que ela é um pouco diferente, por exemplo, da Federal, onde os estudantes são mais organizados, eles reivindicam mais os seus direitos. A UNO Chapecó é bem diferente da realidade que a gente tem lá. Mas a gente teve um super apoio. A gente conversou com eles antes também, então acho que isso trouxe o apoio dos estudantes tanto para as nossas denúncias, mas foi muito bom de ver esse crescimento, esse apoio em ser combativo, né? Porque passamos aí 1 ano e pouco de gestão, onde a gente apenas tentou o diálogo, procurou eles, fez reuniões com a reitoria, mas que elas não se tornaram efetivas. Então, nesse momento, a gente meio que cansou, né? Não adianta a gente falar e a gente não ser ouvido. Então, como os estudantes também estavam cobrando o nosso posicionamento, cobrando o que a gente faria sobre isso, precisamos trazer a público que realmente fizemos a reunião com a reitoria, mas que as respostas são sempre as mesmas vagas de sempre assim, escutam, mas não escutam, sempre vem com uma resposta já pronta, né?
Então, foi de grande importância para a gente ver, e a gente vê isso nos números também das postagens que a gente fez, atingimos mais números do que a própria quantidade de estudantes que tem. Atualmente, a UNO está com uns 8 mil estudantes, mais ou menos, muita gente, e a gente conseguiu atingir, com as nossas postagens, números maiores do que o de estudantes. Claro, a gente não sabe se chega realmente para todos eles, mas eu acredito que a gente chegou muito perto, pelo menos, se não conseguiu chegar a todos os estudantes. Uhum. Evelyn, explica para a gente, porque o Portal Desacato ele é uma cooperativa de comunicação que é de toda Santa Catarina e do mundo, inclusive, né? Que eu até comentei antes do nosso programa do Rio ao Mar, da Thalifeld Glaser, que está lá na República Dominicana e fala sobre a Palestina, né? A luta palestina. Mas para quem está assistindo a gente que não é de Chapecó entender, o que é a UNO Chapecó? A UNO Chapecó é uma universidade comunitária, certo? Explica para a gente qual seria o objetivo da UNO Chapecó e se ela está cumprindo com esse objetivo. Então, essa é uma confusão que é muito feita, inclusive, entre os estudantes, né? Conversando com os estudantes da UNO, a gente descobre que a grande maioria deles não sabe o que significa uma universidade comunitária. Eles acreditam que a UNO Chapecó ela é privada, né? E não é bem assim. Por definição, universidades comunitárias elas são ditas como públicas, mas não estatais, no caso, né? E o que isso significaria? Que a universidade comunitária ela tem como papel essencial, dentro do seu funcionamento e dos seus serviços, atender a comunidade, né? Prestar serviço de volta à comunidade e fazer eles, né, não poderia gerar lucro e teria que todo o excedente, tudo aquilo que foi gerado de dinheiro a mais do que o necessário para subsistência básica, pagamento de contas, teria que ser retornado para a universidade como forma de investimento, como forma de melhoria e tudo mais. Mas o central é essa parte da volta de investimento dentro da própria instituição e também em prestação de serviço à comunidade. A gente tem alguns programas, algumas coisas, alguns serviços dentro da UNO Chapecó que atendem sim a comunidade, mas que também, em alguma parte, não é gratuito, né? Há também a cobrança de um valor simbólico ali por alguns serviços prestados, mas a gente vê a dificuldade também da comunidade entrar dentro da UNO Chapecó, né? Da comunidade viver plenamente aquele espaço que não é só dos estudantes, mas é sim também da comunidade externa. Há essa dificuldade, inclusive com a colocação das catracas e maior controle de quem entra e sai, que há previsão também de ser colocadas catracas nas entradas de pedestres também, já temos nas de carro, mas há previsão, há ideia de fazer isso também nas entradas de pedestre, e isso acaba dificultando bastante o acesso da comunidade dentro daquele espaço. Fora que é uma universidade grande, né? O espaço dela é muito amplo, então a pessoa que vai lá e não conhece o campus fica muito perdida, não consegue se localizar, às vezes tem vários mapas, né, dentro da universidade, mas ainda assim, para algumas pessoas, para alguma população, isso é difícil, principalmente aquela população, às vezes, mais carente, que precisa mais de um atendimento, acaba se tornando um pouco mais difícil de se entender lá dentro também, né? Então, acaba faltando bastante esse retorno para a comunidade. Mas essa ideia de catracas, né? A gente já fica pensando, nossa, vamos cobrar para a pessoa entrar lá dentro. Me diz uma coisa, tem a UNO Chapecó faz eventos para a comunidade dentro da UNO Chapecó, justamente por ser uma universidade comunitária, né?
ela faz eventos, enfim, teatros ou palestras, enfim, para a comunidade de forma gratuita, ou não é feito isso? Às vezes sim, às vezes não. Normalmente os eventos que são realizados lá, eles são voltados à comunidade acadêmica, né? Então vão ser simpósios, vão ser conferências, né? Normalmente coisas mais nesse sentido, mas que também não são coisas acessíveis completamente à população. Porque, querendo ou não, quando você vê um nome simpósio, uma conferência, um congresso, a grande maioria da população acaba se afastando, porque muitas vezes é por medo também de não saber sobre o que se trata, né? Às vezes as pessoas sentem vergonha, sentem medo de serem desqualificadas, de estarem naquele espaço, né? Mas de eventos gratuitos, sejam para a comunidade externa, isso é muito pouco, é bastante difícil, e a grande maioria dos eventos realizados, eles são pagos, né? Alguns, né? Eu participei ano passado de uma conferência, mas aí também era uma conferência geral, que era sobre saúde e trabalho das pessoas que trabalham no SUS. Então, era de forma gratuita, mas também ele já vinha de cima, né? Porque vem do nacional, estadual, regional. Então, isso já vem de cima e tem que ser de forma gratuita, né? Sim. Evelyn, em relação à reitoria, né, essas denúncias, como é que a reitoria tem respondido às demandas apresentadas por vocês ali do DCE? Especialmente em relação às críticas ali que vocês falam na nota de falta de diálogo e transparência, né, da reitoria. Eles têm respondido? Se tem, como que eles têm respondido a isso? Então, essa documentação que a gente disponibilizou, a gente entregou em mãos também, né? Não foi o primeiro momento em que a gente fez isso. No ano passado, a gente já tinha realizado, principalmente, mas aí era voltado apenas à infraestrutura, que já estava difícil naquela época, a infraestrutura. E a gente leva o documento, né? Para entregar. A gente conversa na reunião, é sempre marcado uma reunião, e a gente entrega a documentação também. E, assim, a partir do momento que a gente sai de dentro da sala deles, eles não conversam mais com a gente, eles não dão um retorno. Até a gente aguardou, nessa última reunião, a gente estava aguardando um posicionamento formal para a gente encaminhar para os estudantes também, porque muitas coisas que a gente levou, eles já vinham com soluções prontas, mas que não haviam sido comunicadas até então para os estudantes. Então, esse início de semestre foi bastante caótico, porque os estudantes estavam muito pilhados, eles estavam extremamente indignados e tinha desencontro de informações também. A gente não sabia o que era certo, o que não era, o que era o que o professor falava, o que era de fato uma decisão, né? E conversando com eles, ficaram de nos passar esse retorno para a gente estruturar uma resposta certinha e repassar para os estudantes aquilo que é de fato decidido, mas a gente não recebeu esse retorno. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual a gente fez as publicações. A gente não recebeu esse retorno, acabou não conseguindo repassar isso dessa forma. E como eu disse, fora das reuniões com eles, eles não conversam, eles não retornam a gente, e sempre com essas respostas prontas, né? Eles estão fazendo agora, ontem aconteceu, acho que hoje tem de novo também, reuniões com os líderes de turma para conversar e debater justamente todos esses pontos que a gente já tinha levado para eles, né? Numa tentativa de aproximação com os estudantes. Mas, como eu disse, é uma conversa de uma mão só, né? Eles escutam, eles sabem o que os estudantes têm a dizer, a gente já tinha levado para eles, né? Eles sabiam quais eram as reclamações, as demandas, e eles vão já com uma resposta. Eles não
Eles falam para levarem suas sugestões, levarem suas reclamações, mas não efetivamente escutam elas, né? Eles escutam para você poder se sentir ouvido, mas bem no fim as decisões deles já estão tomadas, já foram tomadas e seguirão tomadas da forma como eles bem entendem. Sim. Evelyn, a gente tem aqui o vídeo que a gente publicou, né, nas redes sociais, o desacato, para a nossa audiência aqui ter noção de como está a situação estrutural da UNO Chapecó. A gente tem que lembrar que é uma universidade comunitária, mas é uma universidade paga. Então, quem estuda lá, paga para estudar lá. As bolsas não, né, acho que ainda assim dão dinheiro para eles, né? Porque as bolsas são eles também recebem, então quem é bolsista, que mesmo que tenha 100%, também de alguma forma está pagando, né? Eles estão recebendo. E a estrutura da UNO Chapecó para receber esses estudantes que pagam essa situação, gente. Quando chove, fica nessa situação, goteiras pelo ar-condicionado, pelos aparelhos de ar-condicionado, pelas lâmpadas, criando risco para os trabalhadores também, né? Não só para os alunos, mas também para os trabalhadores. E uma coisa que eu e a Evelyn até estava comentando mais cedo, justamente, se para os alunos que pagam esse descaso, a gente tem que lembrar que nós tivemos ali 5 ondas de calor, que foram absurdas, né, Evelyn? Salas sem ar-condicionado ou com ar-condicionado estragado, sem funcionar, né? E tanto alunos e professores. Então, se com os alunos que pagam, que seriam clientes, esse descaso, quem dirá para os trabalhadores e trabalhadoras da UNO Chapecó, que justamente pelo fato de trabalharem e dependerem daquilo, acabam não tendo essa voz, né, Evelyn? Vocês que têm já não são ouvidos, né? São ouvidos, mas não têm respostas, né? Imagina quem dirá para os trabalhadores e trabalhadoras da UNO Chapecó. E aí, em relação a essas questões estruturais da universidade, Evelyn, quais seriam, então, as principais ações que o DCE vem tomando, além da nota, além dessas tentativas de diálogo com eles? O DCE tem pensado em algo a mais para fazer em relação a essas coisas? Além de, claro, as denúncias, né? Porque eu acho que as denúncias elas são muito importantes. O Portal Desacato fez a publicação, né, do vídeo, a gente até tinha feito uma primeira, mas daí acabamos excluindo para preservar, né, as pessoas, mas a gente está aqui trazendo essas denúncias porque é para isso que a comunicação serve, né, também para fazer denúncias, para fazer críticas e para abrir para reflexões, para abrir para diálogo, né? Tem mais alguma coisa que você acha que o DCE pode estar fazendo em relação a isso para tentar mudar essa realidade? Olha, eu acho que o papel mais importante, o nosso ponto mais importante que a gente vem tratando essa gestão inteira é conseguir conscientizar o estudante. Porque, como eu disse, a realidade dos estudantes da UniChapecó é bastante diferente, aonde eles próprios não pensam, às vezes eles não têm perspectiva de que algo pode ser mudado, sabe? Sim. É muito uma relação de que os estudantes aceitam. Eles entendem que não há o que ser feito, ou é muito trabalhoso, sabe? E convenhamos, a pessoal que estuda, a grande maioria trabalha também. Então, é uma rotina cansativa, a gente entende isso, mas é muito chateante ver que os nossos estudantes, muitas vezes, eles acabam só aceitando, não questionando, não colocando em vista isso. Então, o nosso principal foco nesse momento é, sim, causar no estudante esse sentimento de que a gente precisa questionar, né? A gente precisa correr atrás disso, é nosso direito, é nosso dinheiro que está sendo colocado lá.
E como você disse, mesmo com as bolsas, alguém ainda está pagando, né? E quando é dinheiro estatal, é dinheiro de todos nós que está sendo investido ali dentro. Então, as bolsas é a população que paga, né? A população inteira que paga isso. Então, fazer esse trabalho de despertar dos estudantes e de chamado para a luta. A gente precisa de pessoas engajadas, a gente precisa de pessoas que cobrem seus coordenadores, que cobrem, né, os seus professores, que cobrem a própria reitoria, que cobrem a gente. É, às vezes, uma gestão de um DCE é formada ali por, sei lá, umas 20 pessoas, mas 20 cabeças, às vezes, não são o suficiente para a gente pensar em tudo que tem dentro da universidade que a gente precisa mudar ou que a gente precisa melhorar. Às vezes, apontar como uma coisa positiva também é importante, mas... É bom também, né? Ter os estudantes mais para próximo da gente e continuar com essas cobranças, né? A gente já fez cobranças anteriores, já não tivemos respostas, mas a gente tem que continuar batendo nessa tecla que em algum momento a gente precisa receber algo de volta. Sim. Evelyn, tu falou ali que tem muitos estudantes que não têm essa consciência, né, de luta. Eu imagino que muito seja pela questão, isso aqui não me atinge, eu não vou de ônibus, eu vou de carro, então eu não tenho problema em relação à estrutura do ponto de ônibus, ou enfim, eu acho que entra muito nessa questão, né, se não me atinge, não tem por que eu fazer algo, ou eu não me importo de, sei lá, de não ter aula num dia que chove porque minha sala está alagada, ou enfim, mas nesse sentido mesmo, eu acho que sempre acaba atingindo de alguma forma, né? Mesmo que a pessoa tenha uma condição financeira muito boa, que ela tenha o seu carro para ir até a universidade, não precise usar o transporte público, que é precário, né? A gente sabe. Como é que está essa estrutura em relação... Também tem na nota, e eu vi muitos comentários na publicação, a primeira que a gente fez, eu vi muitos comentários falando em relação ao estacionamento, a estrutura do ponto de ônibus. Como é que está isso também? Isso também é uma denúncia que o DCE faz, né? Uhum. Então, o estacionamento foi no ano passado ou retrasado. Ele foi, então, terceirizado. Até então, não existiam cancelas, era aberto, né? Isso era um problema também para a gente, era uma preocupação por conta da segurança, né? Como ficava tudo muito aberto ali, dava para entrar por qualquer lugar, a segurança, às vezes, ela ficava difícil. A gente teve alguns casos envolvendo segurança ali que foram tristes, que foram pesados. Então ele foi terceirizado. Tem uma empresa que cuida das catracas, que faz mais ou menos ali a gestão do estacionamento, mas em grande parte do estacionamento não há marcação das vagas, então é difícil das pessoas saberem onde elas podem estacionar, onde não podem. Eu sei que existem uma quantidade, aí eu não sei dizer em que lugar, porque isso não é claro, de que as vagas são destinadas a trabalhadores da UNO Chapecó, os profs e demais trabalhadores, mas não é delimitado onde ficam essas vagas, então as pessoas também não sabem onde pode e onde não pode fazer, estacionar o seu carro, e às vezes o pessoal ali do estacionamento, às vezes eles estão, às vezes eles não estão, às vezes é um pouco difícil a comunicação com eles também. Inclusive, nessa semana que passou, a gente teve um caso que aconteceu de um estudante que passou mal dentro da UNO Chapecó, precisou ser chamado a ambulância, e a ambulância chegou lá na frente, pela servidão, anjo da guarda, e a ambulância não pôde entrar, porque não tinha ninguém do estacionamento para liberar a sua entrada. Então, eles tiveram que, os profissionais da saúde, descerem da ambulância, entrarem a pé, e depois conversarem com os guardas da UNO Chapecó para direcionarem uma outra entrada. Então, a ambulância ainda teve que fazer toda a volta e entrar lá por trás, lá próximo
Pela Araras ali, pela rua. Pela Araras. Me foge o nome dos blocos novos. Tudo bem, a nossa audiência também, que não é de Chapecó, não é da UNO Chapecó, também não vai. Não vai visualizar. Mas teve que entrar, fazer toda a volta, e não é uma volta simples, né? É uma volta longa que tem que ser feita, para conseguir entrar lá. Dar a volta na própria BRF ali, né? Sim. Para vocês terem ideia, essa é uma volta que dá em volta realmente do frigorífico BRF, que já é gigante, né? Então, só para a nossa audiência ter uma ideia E a ambulância teve que fazer toda essa volta para conseguir chegar o mais próximo desse estudante possível. Mas ainda assim, tinha um outro estacionamento que era muito mais próximo, que era pela entrada onde eles estavam antes, e que eles não conseguiram entrar porque não tinha ninguém responsável ali pelo estacionamento para liberar a cancela para eles conseguirem entrar. Que absurdo. Evelyn, a UNO Chapecó, ela foi alugada para escola cívico-militar pela Prefeitura de Chapecó. No ano passado, a gente fez uma cobertura sobre isso. Nós conversamos com o vereador Valduga, do PCdoB, César Valduga. Também conversamos com a Deise Schilke, do PT, em relação às denúncias sobre essa escola cívico-militar que a Prefeitura propôs e esse ano começou, né? Esse ano iniciou. A nossa cobertura foi baseada justamente porque o César Valduga ele fez a denúncia em relação parece que eram 2 milhões de reais que a prefeitura estaria pagando para a UNO Chapecó para alugar as salas de aulas para a escola, né? Se eu não me engano, era para estudantes do 9º ano, né? Em relação a isso, claro que já entra em todo um outro debate, né? Com 2 milhões dava para construir uma escola, enfim, já tem essa falta de estrutura para os próprios estudantes da UNO Chapecó. Eu imagino que essa falta de estrutura também seja para os estudantes do ensino básico ali, que a prefeitura alugou esse espaço, então. Como é que a gestão da universidade justifica a falta de salas de aulas como tem na nota de vocês, para entidades estudantis? Só antes de você responder, deixa eu colocar aqui para o pessoal ver, que está lá no nosso no portal Desacato, no desacato.info, está lá a nota completa, a nota na íntegra, tá, pessoal? Então, quem quiser acessar, entra lá no nosso desacato.info, que está lá a nota do DCE na íntegra, para quem quiser dar uma lida, está lá a nota completa, tá? Então, Evelyn, em relação à escola, como é que se justifica uma falta de sala de aulas que já era para os estudantes da UNO Chapecó, já tinha essa deficiência, e agora para mais os estudantes do ensino fundamental? O bloco que foi destinado é um dos blocos que fica mais no fundo da universidade. É um bloco onde não há... normalmente, quem estuda lá da graduação são as engenharias, normalmente. E é um bloco onde a gente sabe que não possui nenhum local de alimentação. O local de alimentação mais próximo é o restaurante industrial, que nos 15 minutos de intervalo, às vezes não dá tempo de chegar lá, comer e voltar, né? Então, é um pouco distante ali. E é um bloco também que vinham já as reclamações, principalmente da passarela, que tem uma passarela de ida de um bloco até esse. Já tinham algumas reclamações das graduações que têm aula naquele bloco sobre a infraestrutura dele. A justificativa que se tem é de que eles não estão utilizando como escola à noite, então à noite está tendo aula de graduação na escola. Caramba. Sim. E que o que eles colocam é que esse valor que a prefeitura está destinando para eles foi reinvestido, né? A prefeitura ainda investiu dentro das salas de aulas
alugadas para recepcionar esses estudantes de ensino médio, de ensino fundamental e médio aqui da nossa cidade, né? Então, além do aluguel, ainda foi entrado com mais recursos para fazer reforma, para fazer adaptação, para deixar pronto para receber esse outro tipo de estudantes, né? Que, querendo ou não, os estudantes de ensino médio e ensino fundamental, eles têm suas necessidades específicas que são muitas vezes iguais, mas também são diferentes das necessidades dos estudantes universitários, né? Uhum. E sobre a questão de falta de salas, desde a primeira vez que a gente conversou com a reitoria, a gente questionou sobre isso. Existem muitos CAs que não têm salas de aula, atléticas que também não têm. Às vezes eles poderiam dividir, né? Se é do mesmo curso, dividir a mesma sala, mas nem dessa forma. Sempre na tratativa de que não tem sala, não tem sala, não tem sala. E, inclusive, algumas salas que a gente vê que são destinadas para centros acadêmicos são pequenas salinhas que seriam de armazenamento de produtos de limpeza, né? Sabe, aquelas salinhas bem pequenininhas, assim. Algumas dessas salinhas são destinadas para centros acadêmicos. É uma situação muito triste de ver um centro acadêmico que é uma entidade legítima e que trabalha em prol dos seus estudantes, do seu curso, não somente dos seus estudantes, mas, consequentemente, trabalha em prol do funcionamento da universidade, né? A gente não é contra a universidade, a gente é muito a favor, a gente quer que ela melhore, a gente quer que ela atenda bem a nossa comunidade, quer que atenda bem a gente, né? Então, a gente não é contra, a gente não quer destruir a universidade, não quer destruir a UniChapecó, a gente quer muito pelo contrário, que ela funcione muito bem e funcione cada vez melhor para atender a nossa população, né? Mas ao mesmo passo de que alguns centros acadêmicos são alocados em lugares como esse, que é uma vergonha, né? É uma vergonha, infelizmente. Outros sequer têm sala e alguns são tirados de suas salas, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Centro Acadêmico de Design, que possuía uma sala, era uma sala até bastante grande, assim, em comparação com outras salas de centro acadêmico que eu já conheci, e que um belo dia eles chegaram e eles não tinham mais sala, né? Eles foram retirados de sua sala. Entretanto, alguns outros cursos, eles têm, né, eles têm um pouco mais de apreço, digamos assim, né? Alguns cursos possuem sala de centro acadêmico, possuem sala para atlética também, então a gente vê esse tratamento bem desproporcional também. Eu ia perguntar sobre essa diferença, essa desigualdade em que é tratado, se existe e como ela seria. Por exemplo, tem algum curso específico que tem mais vantagens, que é melhor atendido? Algum curso, tu falou da engenharia, né? Eu vim da área da engenharia, apesar de eu ser péssima, eu não segui carreira, sou péssima em matemática, mas vim da área da engenharia e aí me atingiu um pouquinho. Então, você falou que ali o pessoal da turma de engenharia tem ali todo esse descaso em relação também aos estudantes do 9º ano, né, os estudantes da escola cívico-militar. Enfim, tem mais alguma turma, assim, algum curso que você acha que é mais privilegiado, outros que são menos? Existe essa diferença, assim, em relação... Você percebe essa diferença? Não que seja comprovado, mas você consegue perceber essa diferença entre curso e... Não tem assim como comprovar isso, mas a gente percebe sim, a gente visualiza, né? Alguns cursos, e aí eu posso te dizer mais ou menos qual que é o critério, que eu enxergo, pelo menos eu enquanto... Eu imagino que seja o valor pago, né? É a questão do valor e quantidade de alunos. Quanto mais aluno tem num curso, e quanto mais ele abre turmas grandes, eles são melhor tratados. E eu posso dizer que o meu curso, ele é um
que vem tendo um tratamento um pouco melhor, por conta de que todo ano a gente abre turma com mais de 100 alunos, né? Todo início do ano. Então, é um montante de alunos e de mensalidades muito grande, né? Mas há outros cursos também que estão... O meu curso, com certeza, não é o mais privilegiado de todos. Ele está ali com um tratamento um pouco melhor, mas não é assim, nossa, é o curso mais bem tratado dentro do Chapecó. Não é. E a gente percebe esse caso um pouco maior com os cursos da área da comunicação também, que normalmente são cursos que abrem turmas menores e que, querendo ou não, eu sinto que esses cursos eles trazem uma bagagem teórico-política um pouco maior, né? Que vai ser ali a parte do jornalismo, a comunicação, de forma geral, você precisa entender a sociedade onde a gente vive, para quem que a gente comunica, né? Então, cursos que trazem um pouco mais essa pegada, uma coisa mais... seria o mais próximo das humanas que a gente tem ali dentro, né? Então, são cursos que a gente vê assim, um descaso um pouquinho maior, mas principalmente pelo fato de serem cursos que abrem turmas não muito grandes. Você imagina, né? Um curso de comunicação, um curso de jornalismo é onde muitas vezes abre a mente da pessoa, ou deveria, pelo menos, né? A gente vê, infelizmente, muitos jornalistas, assim como muitos advogados, muitos médicos anti-vacina, a gente vê advogado anti-Constituição Federal, né? A gente vê de tudo, né? Infelizmente, a gente está vivendo uma era bastante difícil. Olha só, Sig Equipamentos colocou aqui, universidade comunitária privada. Essa é a visão. E realmente, Evelyn, eu mesma sempre tive uma visão assim da UNO Chapecó, né? De ser uma universidade. A gente tem o nome, universidade, né, comunitária, mas a gente tem a ideia de ser uma universidade privada, né? Uma faculdade, um curso, uma empresa, né, que está ali visando apenas o lucro, né? E quando se visa apenas o lucro, a qualidade fica para quando der. Nem para quando sobrar, né? Não dá nem para dizer que fica para quando sobrar, porque quando sobrar eles querem também, né? Eu também não fazia a mínima ideia. Eu fui e entender e descobrir o que era uma universidade comunitária depois que eu já estava há um ano já estudando na UNO, né? Que eu peguei foi num congresso estudantil, inclusive. Tem mesas de debates específicas, né? E as comunitárias sempre têm uma mesa de debate específica das comunitárias. E aí eu não entendia o que tinha de tão diferente assim da comunitária e da privada, porque na prática, para mim, parecia ser a mesma coisa, né? Então foi quando eu peguei para estudar e entender o surgimento das universidades comunitárias, como que elas surgiram e o porquê que aqui em Santa Catarina elas são tão fortes, né? Que eu sei que em outros estados elas não existem tantas quantidades como existe aqui em Santa Catarina. Que o objetivo foi descentralizar o acesso ao estudo, né? Mas que atualmente, se ir na rua e perguntar para 5 pessoas se a UNO Chapecó é privada, elas vão te falar que sim. Sim. É o mesmo que a gente fala das cooperativas, né? A gente ainda tem que falar aqui que o Portal de Desacato é uma cooperativa, tá, gente? É uma cooperativa de verdade. Não é como essas cooperativas que a gente vê por aí, que, na verdade, de cooperativismo não existe mais, né? Hoje em dia, tudo foi já desvirtuado, assim como a universidade comunitária já não está mais sendo uma universidade comunitária, infelizmente, que volte a ser um dia, né? E aí é nesse sentido mesmo que eu quero te perguntar, Evelyn, qual que é a visão do DCE para o futuro da UNO Chapecó? Considerando, então, todas essas necessidades, e principalmente essa de retomar o seu papel como uma instituição comunitária e inclusiva, claro, né? O que tu vê para o futuro da UNO Chapecó? Tu tem esperanças? O DCE tem esperanças? Vocês
debatem sobre isso? Olha, é uma pergunta bem difícil. É bem difícil. Mas, assim, esperança a gente tem. Que a gente não pode deixar a esperança morrer, né? Se a gente para de acreditar, se a gente larga, aí sim que estamos vencidos, né? Exato. Então a gente precisa acreditar e a gente precisa que mais pessoas acreditem. Como eu disse antes, trazer os estudantes para nós é parte essencial disso. É parte essencial de a gente continuar tendo esperança e continuar tentando um diálogo, uma mudança, né? Então, temos esperança, a gente tem esperança de que consigamos atingir cada vez mais estudantes e consigamos despertar neles essa ideia, né, de mudança, de transformação e de diálogo. Porque, como a gente colocou no vídeo que a gente divulgou, a gente está aberto à comunicação. A gente quer conversar, a gente quer construir uma UNO Chapecó melhor. A gente tem esperança de que a gente consiga isso, mas a gente precisa também que seja uma via de mão dupla, né? Que se não adianta a gente conversar se não tem ninguém para ouvir a gente, né? Então, eu acredito muito no movimento estudantil, eu milito no movimento estudantil há muitos anos já, desde o meu ensino fundamental e médio. Então, eu acredito muito na potência do movimento estudantil e que cada vez mais que a gente consiga entregar essa gestão melhor do que quando a gente pegou e que a próxima gestão consiga trabalhar com essa melhoria que a gente teve com atingir mais pessoas e que cada vez vá melhorando mais e legitimando mais, que a gente consiga finalmente dialogar para trazer essa melhora dentro da nossa instituição de ensino. Também esperamos. Evelyn, muito obrigada pela tua participação aqui. Infelizmente já é tanta coisa, né, para falar, mas é isso, a gente precisa conscientizar as pessoas. E vocês, como estudantes, né, como essa união ali dos estudantes, vocês têm, infelizmente, mesmo que seja pouco, né, infelizmente por ser pouco, vocês têm mais poder do que os próprios trabalhadores, né, da UNO Chapecó. Então, vocês em muitos momentos, e é isso que eu desejo força a vocês e para não desistirem, porque eu tenho certeza, Evelyn, que muitos trabalhadores e trabalhadoras contam com vocês, porque vocês que pagam para estudar, vocês têm mais poder do que eles e elas que estão lá, às vezes, recebendo e não podem, tem que ficar, são silenciados, né, por esse poder de hierarquias, né? Esse poder hierárquico que tem sobre eles, que paira sobre eles e elas, e aí vocês têm mais voz para isso. Muito obrigada por estar vindo aqui esclarecer tudo isso para a gente, esclarecer que a UNO Chapecó é uma universidade comunitária, gente. Então, vamos entender sobre isso, vamos nos conscientizar, principalmente, estudantes aí da UNO Chapecó, entrem ali junto com o DCE para lutar pelos direitos de vocês. Muito obrigada, eu que agradeço por esse espaço, por poder estar, como eu disse, colocando mais luz sobre esse assunto, divulgando um pouco mais. É extremamente importante para a gente, ainda mais nesse momento de retomada do movimento estudantil e de consciência para os estudantes, né? Então, agradecer muito, muito, muito esse espaço, de verdade. É extremamente importante e o Desacato ele faz um papel essencial dentro da comunicação, que é um portal que traz, né? Que traz informação para o trabalhador e traz de uma forma não enviesada. Eu acho que esse que é o mais importante, né? Exatamente. Evelyn, obrigada. Um beijo. E os portais Desacato está aberto para vocês quando tiverem outras denúncias ou quando quiserem dialogar. O Portal Desacato é uma cooperativa de verdade. E está aqui de portas abertas para quem não tem as portas abertas, né? Para quem tem as portas geralmente e na maioria das vezes fechadas.
Um abraço, querida. Tchau. Então, gente, nós seguimos aqui, mas antes da nossa coluna querida Direito das Mulheres, a nossa coluna linda aqui de toda terça-feira, com a professora Karen Machado. Antes disso, eu quero pedir para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo X, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal e também se torne membro do nosso canal no YouTube, que assim você ajuda a impulsionar o nosso canal para a gente levar informação para mais pessoas. E além disso, você concorre toda semana a um livro da editora Insular de autores e autoras latino-americanos. Vamos ver como é que faz para participar? Agora, claro, a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores culturais, que sem eles nós não estaríamos aqui trazendo